Olá, amigos. Gustavo Corrêa aqui. Vou trazer hoje para vocês um estudo de cunho educacional sobre os padrões de candles agora para a queda. Nós já havíamos falado num post anterior a respeito dos padrões de para alta, nos padrões de candles para alta. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, segue aí comigo que nós vamos falar sobre isso agora. Antes de mais nada, já peço para você deixar um boost para nós aí, né? Que era o antigo like, dá um boost para nós aí, compartilha também o link deste post com outras pessoas que possam talvez se interessar por esse assunto e me segue aí também no TradingView. Bom, nós temos que partir do pressuposto, vamos apenas relembrar, que um candle ele nos mostra ao menos, tá, de maneira básica, 4 informações primárias. Aqui nós estamos tendo um candle negativo, então nós temos as informações: a máxima, a abertura, o seu fechamento e a sua mínima. E o mesmo ocorre num candle de alta, só que é ao contrário, né? Nós temos a máxima, fechamento, abertura e mínima. Há a inversão destes dois polos aqui apenas, né? Mas as máximas e mínimas sempre estão nos mesmos lugares. Então, nós partindo deste pressuposto, conseguindo entender isso, vai nos ajudar bastante no desenvolvimento desta ideia aqui. Também peço que os amigos que já têm um conhecimento intermediário ou avançado, que tenham paciência, já que o nosso conteúdo aqui é voltado para os amigos que estão começando hoje a aprender a fazer suas leituras, aprender a analisar o mercado. Então, é voltado especificamente para quem está começando, tá bom? Hoje nós vamos ver aqui pelo menos 4 padrões de candles que podem nos mostrar uma reversão para a queda, a reversão bearish, por isso que nós temos um ursinho aí na tela. Vamos ver então. O primeiro deles é esse padrão aqui, que nós chamamos de shooting star ou estrela cadente. O que a shooting star tem em comum? Tem de particularidade? Ela normalmente vai aparecer aonde? Normalmente ela vai aparecer em resistências, ok? Pode aparecer aqui acima de uma resistência, assim, tá? Mas normalmente as estrelas cadentes elas aparecem numa resistência. Quando há o rompimento de uma resistência e após isso o candle fecha desta maneira, com um pequeno corpo negativo embaixo e um grande pavio acima, fazendo um padrão de estrela cadente, nós podemos entender então que o mercado está indicando que os vendedores apertaram o preço, conseguiram fechar essa barra que era positiva numa barra negativa, justamente em uma linha de resistência. Por sua vez, o próximo candle, ao romper esta mínima, vai gerar um setup de venda com um stop aqui em cima, uma venda nesta mínima, quando o próximo candle acionar. Então a Shooting Star é um excelente padrão de venda quando ele aparece rompendo resistência. Então apareceu uma Shooting Star, não importa o tempo gráfico, claro que quanto maior o tempo gráfico, melhor e mais positivo, mais acertado, mais assertivo é o sinal, você pode já pensar na venda no próximo candle ao romper a mínima da Shooting Star. Então é um excelente padrão de reversão para a venda. Um outro padrão que nós podemos encontrar aqui, que é um padrão muito, muito conhecido, é o engolfo de baixa. O que é o engolfo de baixa? É quando nós vemos também, como nós estamos falando em reversões para a queda, né? Nós estamos aqui falando de uma resistência que foi rompida de maneira positiva por um candle bem convicto ou não, mas que o próximo candle engolfou este aqui, né? Ele praticamente engoliu o corpo do candle anterior. E veja que é exatamente o que esse candle vermelho negativo está fazendo. Praticamente ele cobriu toda a área deste candle vermelho. Isso nós chamamos de engolfo. Esse padrão engolfo de baixa ele é tão interessante que ele dá nome a alguns setups usados aí, né? Por exemplo, as traps, as armadilhas, a bear trap ou a bull trap.
Por exemplo, como é uma resistência aqui nesta linha, então quando há um engolfo justamente numa resistência, nós podemos usar um setup chamado trap, né? Bull trap, aonde haverá uma venda exatamente aqui no rompimento desta mínima do candle positivo, ativando uma venda automaticamente com stop na máxima desses dois candles. Então é bem interessante que as traps se originam de um padrão de candle conhecido por engolfo de baixo. Então é bem legal, é bem interessante a gente entender, né, o princípio por trás de alguns setups. Vamos ver aqui também, ó, este outro padrão. Que padrão é esse? É o doji. O que é o doji? O doji é esse padrãozinho. Sobra pavio para cima, vendedores amassaram o preço, mas aqui compradores tinham também jogado o preço para cima. E o preço fechou com um corpinho pequenininho. É um padrão de indefinição. Padrão de indefinição. Só que, se esse padrão de indefinição aparece acima de uma zona de resistência ou em uma zona de resistência, é um prenúncio de venda. Uma venda pode ser acionada no próximo candle que romper esta mínima com stop nessa máxima. Então, a indefinição ao romper um nível de resistência não é nada bom. Ela geralmente prenuncia, então, um setup para venda. Beleza, amigos? Muito bem. Um outro setup para venda, um outro padrão de candle muito conhecido para a venda é este aqui, que é o Harami de baixo. Harami, em japonês, significa mulher grávida. É como se o candle aqui, positivo, estivesse grávida esperando este candlezinho vermelho. Quando isto acontece também em uma zona de resistência, onde há sondagem por parte dos compradores e logo após uma contração de volatilidade em cima da linha suporte, da linha de resistência, melhor dizendo, se houver o rompimento desta linha para baixo, nós teremos aí um Harami de baixa ativado para a venda, tá? Então não é em qualquer lugar, tá? Não é em qualquer lugar. Mas se numa resistência você vê que a sondagem por parte dos compradores foi lá em cima, ó, rompeu a nossa resistência. Mas o segundo candle não rompe o corpo do candle anterior e não perde a mínima do candle anterior, mas ele fica assim, por exemplo, a perda dessa mínima ativa sem dúvida um setup para a venda, já que nós estamos falando de resistência, padrões de reversão para a queda. Ok, amigos? Então nós vimos aqui, pelo menos nessa pequena aula educacional, 4 padrões clássicos aí de reversões para a queda. Shooting Star, engolfo de baixo, o doji e o harami de baixo. E você pode fazer um estudo, dá uma olhada no seu gráfico, volta no tempo e dá uma olhada no seu gráfico para você encontrar ali padrões. Esses padrões, tenta identificar aonde aqui tem uma Shooting Star, aonde aqui tem um engolfo. Eu consigo encontrar um doji? Eu consigo encontrar um harami de baixa? Vai treinando o seu olho. Conforme você for treinando, voltando atrás no gráfico e vendo onde esses padrões vão acontecendo, você fica muito mais treinado e depois, na hora de tradar, na hora de operar, você consegue identificar esses padrões e tomar suas decisões positivas ou negativas, de vendas ou de compras, tendo em vista esses padrões que nós estudamos aqui. Você achou esse tipo de aula válido? Gostou desse conteúdo? Deixa um boost aqui para nós, um like para a gente, né? Comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida que eu vou responder você. Se você acha válido esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo também que eu vou trazer outros conteúdos como esse. E já convido você a assistir aqui embaixo uma das aulas que eu falei sobre padrões de reversão para alta aqui mesmo no TradingView. Gente, obrigado pela sua atenção. Um abraço. Até mais. Fui.